diz assim: examine-se. E aqui está no contexto de Santa Ceia. Mas é um contexto que a gente pode carregar para as nossas vidas, que é fazer esse autoexame. A gente examinar, a gente criar um diagnóstico do que está acontecendo nas nossas vidas. E o interessante que ele fala é que ele fala assim, ó, João Diogo, examine-se. Ele não fala assim, vai lá no líder, lá no careca, lá do Joel, pergunta para ele o que ele precisa fazer, vai no seu pai, vai na sua mãe, vai no pastor. Ele não falou isso. Ele falou assim, você mesmo, examine-se, faça um diagnóstico da sua vida. Porque tem coisas que a gente pode prever, a gente pode olhar, a gente pode diagnosticar, mas tem coisas que só você sabe. E principalmente tem coisas que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Isso não vai vir por meio de outras pessoas. Pessoas até importantes para você. Mas você precisa criar essa maturidade de fazer essa autoanálise. Existem pessoas que ficam muito dependentes de outras, né? Até na fazer um diagnóstico da sua vida. O que eu faço da minha vida agora? A gente sempre quer que alguém nos ilumine, que alguém nos direcione, que alguém faça por nós. Mas tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que é da sua responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Quando se trata desse entendimento, dessa análise, até mesmo de tomar ou não a Santa Ceia, quem vai definir isso não é o pastor, não é o presbítero, não é ninguém outra pessoa. Você tem que ter a maturidade, o entendimento, o discernimento de se examinar, de criar o seu diagnóstico. Eu estou digno? A pergunta que eu faço para você, então, como é que está a sua vida? Vamos aproveitar dezembro para fazer essa análise. Eu posso dizer para vocês, cara, eu queria que você fizesse isso, Diogo, eu queria que você fizesse isso, João. A gente sempre vai estar orientando, a gente tem outras pessoas que nos orientam, que nos direcionam, mas você precisa criar essa maturidade de olhar no espelho, olhar para você mesmo, olhar para dentro da sua alma, do seu espírito, do seu coração e falar: meu, o que que eu preciso mudar? O que que eu sinto que eu preciso mudar? Que tem coisa que eu posso olhar para você e para mim está tudo bem, mas para você não está bem dentro da sua alma. E o Espírito Santo que habita em nós, ele trabalha nisso, nessa nossa consciência daquilo. O Espírito Santo falou: opa, isso que você está fazendo, eu não estou gostando. Isso que você está sentindo não é para você sentir. A gente está até participando aí das pregações da, da igreja primitiva, né, do Apocalipse, e tem na igreja de Éfeso, que é muito interessante, que Jesus fala, né, para eles: lembre-se de onde caiu. A gente sabe onde a gente está errando. A gente sabe onde a gente está caindo. A gente sabe onde a gente caiu. Só que a gente vai levando, igual o exame médico mesmo. Eu confesso para você que eu tenho um problema em relação a isso. Não gosto de fazer exame, não. Inclusive, eu preciso fazer um exame. E a gente precisa fazer essa autoanálise. A gente foge, que a gente quer fugir de problema, a gente quer levar a nossa vida que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Porque se eu fazer um diagnóstico, se eu fazer um exame e eu ver que eu estou em falta, eu vou ter que mudar. Então, eu prefiro nem mexer com isso para não precisar mudar. Mas a palavra de hoje para nós é: não, examine-se. Faça um diagnóstico da sua vida. Faça um diagnóstico da sua alma, do seu espírito, até mesmo do seu corpo. Lembre-se da onde você caiu. Você sabe os pontos, os momentos, as coisas que você precisa mudar. Você precisa entender. Até aqui no versículo ele diz, né? Porque aquele que come indignamente come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você precisa entender, gente. A gente precisa entender o porquê das coisas. Nesse versículo, ele está falando literalmente do corpo do Senhor, é a igreja. A igreja de Cristo é o corpo. Cara, você está entendendo o porquê das coisas? Você está entendendo por que a gente está numa segunda-feira, às 15 para as 7 aqui, no NEM 30? Pô, por que o Joel sempre marca esses NEM 30? Cara, por que o Joel fica falando para a gente ler a Bíblia? Por que o Joel faz esse projeto vintim para a gente orar?
Por que eu tenho que ir na igreja? Por que disso? Por que daquilo? Por que eu não posso fazer isso? Por que... Cara, é extremamente importante você ter esses questionamentos na sua vida. Porque com essas dúvidas, com essa curiosidade, você consegue ter respostas e essas respostas vão trazer clareza para a sua vida. Eu quero, pelo amor de Deus, que vocês não entrem no modo automático, principalmente em relação à sua espiritualidade. Ah, eu faço isso porque todo mundo faz. Não, você precisa entender o porquê das coisas. Você precisa ter essa curiosidade, você precisa ter esse questionamento de entender as coisas, porque isso vai trazendo para você maturidade. E quando você começa a entender o porquê das coisas, você consegue se examinar melhor. Você consegue criar diagnósticos melhores para a sua vida. Mas isso vem no conhecimento, de você ter curiosidade, gente. Tenha curiosidade de conhecer mais a Deus. Tenha curiosidade de conhecer mais sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Por que existe igreja? Por que a gente faz isso? E essas respostas vão trazendo iluminação, clareza para os seus caminhos. Nos seus planos para 2025, examine-se, independente de qual seja ele. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha alma? Como é que estão os meus sentimentos? Como é que estão os meus relacionamentos? Como é que estão os meus projetos financeiros, educativos? O que eu preciso fazer para 2025? Eu creio que vocês devem ter planos, devem ter projetos. Mas examine-se. Faça uma autoanálise. E para a gente terminar, nessa autoanálise, pense em 3 coisas. Qual que é a intenção desse meu projeto? Qual que é o intuito, aquilo que eu sinto dentro, algo interior? Qual que é a intenção? Qual que é o modo que eu quero fazer isso? E a primeira e a última coisa, é o tempo de eu fazer isso? Então todos os projetos, todo esse exame que a gente vai ter na nossa vida, a gente tem que pensar, eu estou na intenção certa? Eu estou fazendo do modo certo? E eu estou fazendo na hora certa? Existem projetos nas nossas vidas que são projetos bem intencionados. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, Juninho, meu sonho é casar. Pô, você tem a intenção de casar. Pô, legal, cara. É uma boa intenção. Parabéns. Constituir família, ter a sua esposa. Eu estou aqui com o Diogo, com o João. Ter a sua esposa, ter a sua família. Ótima intenção. Parabéns. Só que, como é que você vai ter esse casamento? Qual vai ser o modo que você vai fazer isso? E outra, tá bom, eu sei que você quer casar, mas o João não vai casar com 13 anos de idade. Não está na hora certa. Então você tem que juntar para o seu 2025. Peça para que Deus te oriente, te direcione nesse exame, para ver se você vai encaixar essas 3 coisas. Eu estou com a intenção certa, eu estou fazendo do modo certo e eu estou fazendo na hora certa. Se encaixar esses 3 pilares, vai para cima que você fez um bom diagnóstico para a sua vida. Agora, existem coisas que você está bem intencionado, mas não é a hora certa. Tem coisas para 2025 que você está fazendo até do modo certo, mas talvez a intenção do seu coração não seja a intenção correta. Tente encaixar esses 3 pilares nesse autoexame que você vai fazer e sempre, sempre, sempre faça esse autoexame. Analise, examine-se. Eu estou fazendo isso do modo certo, na hora certa, na intenção certa? Eu preciso ser intencional nessa minha análise. E lembre-se, ninguém pode fazer ela por você. É você mesmo. Esse é um diagnóstico que você tem que ter. Então, crie esse hábito. Não somente em dezembro, que a gente começa a fazer projeções para o futuro, mas na sua vida, no seu acordar, no seu deitar. Puxa, será que eu fiz isso certo? Será que eu fiz isso da maneira certa? Será que eu fiz com a intenção certa, na hora certa? Que Deus vai te trazendo clareza, você vai tendo seu caminho aplanado, direcionado pelo Senhor, e isso você vai trazer então saúde para o seu corpo, diferentemente dos irmãos lá de Coríntios que estavam fazendo de tudo de qualquer jeito e
versículo 30 diz que havia muitos deles fracos, doentes e muitos que dormiam, porque não estavam tendo essa autoanálise, esse exame de estar fazendo as coisas da maneira correta. Então, não somente em dezembro, faça isso a sua vida inteira. Examine-se. Beleza, gente? Esse é o NEM 30 de hoje, que não deu nem 15 minutos. Falei pra caramba. Faça essa análise. Eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, para você, para sua vida. Examine-se. Beleza, gente? A Carol entrou agora. Carol, acabou já. Chega por hoje. Mano, eu tinha esquecido. Nossa, que ódio. Mas o Diogo, deu certo aí, Diogo. Eu só não peguei quando saiu o versículo, que eu não tinha começado a gravar. E a partir daí eu gravei tudo. Ah, fechou. Não, fechou então. Depois você me manda. Eu vou mandar lá no grupo. Beleza. Gente, Deus abençoe vocês. Que Deus direcione o caminho de vocês. E que vamos nessa, que Deus tem muitas coisas boas para nós. E a gente precisa crescer e amadurecer e crescer. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Não, galera, não cheguei nada aí, né, velho? Eu tô